muito acesso, aí Moisés colocou aquela parte até na Bíblia, né? Que você não pode chamar os mortos, que aí já veio toda aquela questão de entrar o espiritismo, você não mexe com o espírito. Teoricamente é proibido. Então você deixa, não é para mexer com o espírito, porque ele morreu. Por quê? Porque que naquela época eles vinham mesmo, diz que a mediunidade, tudo no mundo era muito assim, favorável. E aí Moisés falou, ó, colocou uma lei, porque aquele povo turbulento lá, aquele povo difícil de frear, toda hora ficava chamando, a pessoa ficava chamando, falei, ó, a partir de agora tá proibido você ficar chamando os espíritos, deixa eles descansarem. Então eu achei uma lógica nisso, eu falei, nossa. Até como infelizmente ainda acontece, de certa forma, em algumas religiões. Mas é isso aí que o Anderson falou. Por exemplo, eu não gosto do Wesley, eu vou evocar aqui um espírito para fazer mal para ele. É mais ou menos o que acontecia na época. Você virou o nosso exemplo. Esse vai ser nosso parte expiatório. Você é o nosso boneco de provas. E aí, então, é como a Jaque falou, a coisa era tão assim largada que aí vieram as leis e falaram, não, ó. Tem que dar um freio, povo. Então, aí, atrás desse exemplo, acho que foi até lá na escola um dia desse. Aí quando fala, por exemplo, da alimentação, não vai comer do animal que tem a pata fendida, não sei o quê. Por quê? Porque Deus tem dó do porquinho? Não é, que eles não sabiam cozinhar o porco, lá estavam matando as pessoas. Eles fazem duas alusões, né? Faz a questão também de que o Jesus, ele, numa das caminhadas, dos momentos da vida dele, ele expulsou o demônio numa pessoa e ele se apoderou de uma vara de porcos que tinha e elas se jogaram do barranco, jogaram de um penhasco. Quando elas se jogaram, ele falou, maldito seja o homem que coma dessa carne. Só que, aí eu vou puxar uma outra coisa, que assim, por exemplo, o pessoal fala assim, né, que bode, cabrito, é o espírito do mal. Sabe por quê? Porque o que o profeta fazia? A Carol, vamos mudar, tirar o... A Carol estava com pecado, o profeta falava para ela assim, aquele charlatão, falava assim, olha, vai ter um dia no judaísmo que a gente vai pegar um bode, vai pôr ele aqui e vocês vão pedir perdão e passar a mão dele. Todos os seus pecados vão pro bode. E aí eles soltavam o bode no deserto. Infelizmente, coitado do bode que pagava o pato, né? É o bode expiatório. É o bode expiatório. Então eles começaram a fazer essas coisas, a atribuir o mal ao bode. Coitado do bicho. Um dos símbolos do satanismo é o bode. E o porco foi isso. Olha só. Teve uma passagem que Jesus expulsou e pegou nele. Só que estava ali na hora. Mas o próprio Jesus também falou o seguinte, quando falaram, porque não pode comer isso, aquilo, ele falou, né, que o importante era o que saía da sua boca e não o que entra por ela. Né? Você tem que tomar cuidado com o que sai da sua boca, não com o que entra. Por isso que ele é a personalidade mais emblemática do mundo, porque assim, ele nunca falou eu sei que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas assim, ele nunca falou que bebida era pecado. Então, só que ele deixou um adendo. Ele falou, mas e as suas atitudes depois que você bebe? Aí o que ele quis dizer com isso? Não é pecado, mas não é certo. Certo não é. Ele fez esse paralelo para quê? Ele fazia muito isso. Jesus ele não falava exatamente que aquilo era errado. Ele falava com metáfora. Mas ele mostrava que as ações decorrentes daquilo se tornavam erradas. E ele no fundo queria dizer assim, amigão, você é dono da sua própria vida. Você não venha depois atribuir e falar que foi são as consequências. Eu ia falar, então a gente discutiu lá em casa uma vez, não chegou a quase lugar nenhum. Esse bendito livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio. E aquela questão que você falou entre o mal e o bem e tudo, que você atribui e fala assim, não, então eu não gosto dele, então vou pedir pro santo tal. Só que vai ter a lei do retorno. Sim. Causa e efeito, como lei é que é? Causa e efeito, lei do retorno, o que faz aquilo que se paga. Explica. Não é? Então não adianta, depois vai colocar a culpa dos povos. Vai colocar a culpa no santo. Olha, eu fui numa Foi no vez. centro espírita e põe a culpa do santo. Eu fui uma vez, isso daí, assim, eu sei que eu fui uma vez aí cubano. E aí, você conhece todo mundo aqui, tirando eles dois eu conheço também, mas enfim, nós estávamos sentados e aí a entidade foi e falou assim, então, né, você vai continuar com a palhaçada? Ele falou, a mulher dele, você vai continuar com a palhaçada com aquela loira? Aí ele falou, o senhor me entregou. Aí ele falou assim pra ele assim, então, amigo, assim, fez assim, então, macho, o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder.
A escolha é sua, amigão. Eu não vou passar a mão pra Até você. porque se ele tem uma tendência ao mal, ele quer que pegar fogo. É, lógico. É aquele negócio. É justamente, eles são, pelo menos nas religiões afro, eles são Então, até porque, deixa eu só te interromper um pouquinho. Então, Até porque, só fazendo um paralelo, igual na Igreja Católica, muitas pessoas fazem oração por Maria. Já pensou se o Espírito de Maria, claro que o Espírito ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo e tal, mas já pensou se Maria fosse socorrer todos que pedem por ela? Né? Então, pelo menos no Espiritismo, e mesmo nessas religiões, até já foi explicado, existe uma equipe que trabalha em nome de Maria. Quando a pessoa fala, nossa, eu estou sentindo a presença de Maria. Ó, a palavra legião já diz isso. Mas é alguém representando ela, que está ali com o mesmo carinho, ali intercedendo por você. Né? É que nós acabamos, né, pegando a palavra legião e transformando ela numa coisa ruim. Mas não. É a mesma coisa se você pegar, por exemplo, as entidades trazendo para o mundo espiritual, eu não sei como é que no espiritismo como eles tratam a questão. Lá é muito, muito claro, esquerda e direita. E lá na esquerda, vamos trabalhar na esquerda, que eu acho mais da hora, eles já assinam assim, olha, você quer evolução? Você quer evolução? Você quer evolução, você vai trabalhar para mim, você é meu escravo, você vai trabalhar para mim. Vamos pro André, vamos tirar os dois coitados. André vai falar assim, pô, eu quero arrumar um emprego. Aí ela vai lá, porque é aquele negócio, eles são neutros. Eles fazem aquilo que você pede e paga. Acabou. A mesma entidade que vai prejudicar a vida de uma pessoa com uma garrafa de uísque é a mesma que de repente salva a vida da pessoa com uma vela branca. Então, enfim, eles são neutros. Porque eles são muito apegados ao lado humano, né? Eles costumam eles têm a humanidade. Existe um dizer que fala, Exu é tudo que a boca come. E Pombogira é o desejo mais íntimo da mulher. É o libido da mulher. Eles falam. Então, assim, na verdade, eles são... Aí eles pegam uma entidade menor e pedem para ela fazer o trabalho. Aquilo significa a evolução dela, ela vai evoluindo. Existe um livro, uma hora vocês gostam de ler, lê o livro Guardião da Meia-Noite. Ele fala sobre a criação da Umbanda no Brasil, a criação da Umbanda, como funciona, ele explica. Explica muito bacana, que tudo entra no que a Prima falou, tudo tem ação e reação. Sim. Você vai ver que ele vai dar tanta volta assim, e você vai ver que tudo está amarrado, tudo já é... Por isso que às vezes eu vou dizer pra mim, eu duvido que existe o livre-arbítrio, na boa. Que tá tudo enredado, tá tudo amarrado. Tá tudo amarrado. Ainda que se você tome uma atitude que vai desviar aqui no final, lá vai ter um acontecimento que na verdade já estava previsto daquele lado. Você só mudou para esse lado. E se você mudou para esse, vai ter outro acontecimento. Eu não acredito em livre-arbítrio. É minha opinião. Agora, você sabe como você falando nisso, aí vem uma coisa que eu tenho presenciado. Que eles falam lá no centro. Lição repetida é lição não aprendida. Lição repetida. E aí, cai nisso que você falou, do livre-arbítrio, assim, não, tudo bem, eu usei meu livre-arbítrio. Então, mas você se ferrou, não foi? E você aprendeu o que com isso? Não aprendeu? Então volta que você lá aprendeu com essa queda? E volta a mesma lição, você entendeu? Então aí cai nisso que você falou, do livre-arbítrio. Vira um looping. Vira um looping. Nossa, olha, eu não tinha pensado nisso. É uma cadeia de eventos que você vai fazer. De qualquer forma, você vai... aprender alguma coisa. Mesmo que você tenha seu livre-arbítrio, você vai ter que aprender e seguir aquele amarrado. Não tem livre-arbítrio, mas está amarrado nas suas consequências. Sim. Então, e aí o negócio começa a repetir. É isso. Não, você volta. Lógico, fazer dessa forma. É lógica, gente. Eu vou fazer dessa forma. Aí deu certo, beleza. Isso já aconteceu. É lógica. Se fizer isso, faça isso. Se não fizer, faça isso. Não tem livre-arbítrio. Mas vai dar o mesmo caminho, mas depois vai ter um caminho. Você escolhe. Claro que escolhe. Você escolhe, mas o mecanismo já é julgado, vai da mesma forma. Eu respeito a sua opinião, claro, né? Mas eu não acredito nisso, não. Eu penso que é como a Jaque falou. E outra, né? Você como, né, um cara que gosta das ciências e tal, né? Foi Einstein que falou que a maneira de você encontrar... você não pode querer ter resultados, fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, aí você fala, mas a gente faz diferente e não consegue. Será?
será que você está fazendo diferente? E outra, né? Não é o fazer diferente, como algumas religiões pregam, aí voltando mais para a religião, tem muita gente que é acomodada, que procura uma religião e fala assim, eu vou acender uma vela e vai resolver todos os meus problemas. Eu vou ser a mesma pessoa, vou continuar falando mal do próximo, vou continuar odiando meu vizinho, vou continuar querendo bater no meu pai, mas eu acendi uma vela e acabaram meus problemas. Cara, é aqui. Eu acredito que a mudança é de dentro para fora. É verdade. Enquanto a gente não mudar realmente, intimamente, não adianta, tudo vai cair no loop. De repente você quer um resultado diferente, só que o seu resultado só é aquele. Você pode fazer coisas diferentes, o resultado é o mesmo. Aí você acha que não, eu fiz, mas não mudou. Enquanto então, a gente não aprender a lição, acho que a gente não vai. Cara, eu tô tentando largar essa escola. Ó, você. Tá vendo? Não tem livre-arbítrio. Aí Não dá pra você falar, eu tô saindo. Não, ele puxando o gancho mesmo, que ele falou, vamos dar aqui, dentro, lá dentro, eu não vou mais pra escola. Tá, eu posso não ir, eu tô sentado aqui, mas será que a escola não vai vir até mim? Né? Será que aqui é impregnado, sei lá, é um negócio meio complicado. Por mais que você queira fazer diferente, mas você vai ser mas as lutas são muito grandes mesmo, né? né? E outra, pra gente alcançar algum resultado bom, é difícil mesmo. Então, quando você fala assim, não adianta fazer diferente porque o resultado é sempre o mesmo, desculpa, tá? Com todo respeito, mas pra mim parece o discurso de uma pessoa covarde. Não estou chamando você de covarde, mas eu acho que o discurso é covarde. Não, eu entendo perfeitamente. Eu acho que o discurso é covarde. Quando fala, então eu vou meter o pé na jaca mesmo, porque já que não vai adiantar. Porque eu estou tentando fazer. Calma, né? Aprenda a ter gratidão por tudo. Será que a gente aprendeu com o que a gente vivenciou? Né? Eu acho que tudo, isso minha visão. Acho que tudo que a gente faz tem uma consequência. E é como a Jaque falou, se a gente não aprender, você volta lá para o mesmo lugar. Aí entra uma coisa que eu acho que dentro do que você falou, por mim, assim, eu tenho o senso do imediatismo. Acho que é a questão do tempo. Já que o tempo ele pode ser dobrado, esticado, mensurado, furado, atravessado, o tempo é maleável. Não existe aquele negócio de falar que tudo ao seu tempo dê aquela visão de de longevidade, ou de longínquo. Vai acontecer. Não, porque o próprio tempo pode ser dobrado. Isso daí foi provado por Einstein. O próprio tempo pode ser dobrado. Então, na verdade, eu penso da seguinte forma, aí entra uma questão racional. Eu penso da seguinte forma, vou usar você de novo, desculpa. Mas vamos lá, o Wesley faz coisas boas, o Wesley é um cara bacana, o Wesley é um cara batalhador, tá chegando aqui e as coisas não acontecem para ele. De que forma? Depois eu vou ele entra, ele é um cara que ele tem um caráter maravilhoso, uma pessoa ética, uma pessoa com moral e índole que ninguém, inquestionável, mas nada dá certo. Desculpa, nada dá certo pro cara. O cara tá pleiteando, vamos pôr um exemplo concreto, ele está pleiteando uma vaga de emprego desejável, que ele tem plenas condições, ele faz por onde ela não acontece. Eu não vejo, aí chega um cara que é o oposto dele, que é um cara imoral, que é um cara que não tá nem aí, que é o cara que nem o Kleber disse do covarde, do pensamento covarde, das atitudes covardes, eu quero que se exploda, e o cara galga aquilo lá. Na minha opinião, isso está errado. A minha lógica diz que, aí é a lógica. A minha lógica diz que é assim. Se você. Matemática, 1 mais 1 são 2. Não tem esse negócio de 1 mais 10 vão dar 2. Não, filho. Se você está fazendo dentro o mecanismo gire de forma com que vá para a direita, não pode dar outro resultado que seja a esquerda. Essa é uma opinião que eu tenho. Eu tenho esse pensamento. Eu não posso querer. É evidente que a gente tem que parar e pensar em todas as nossas ações. Mas se a gente, como muitos dizem que a gente tem que viver a vida um passo de cada vez, se o meu passo nesse momento é certo, as coisas certas têm que acontecer. Entendeu? Então é a questão do imediatismo. Entendi. Eu não estou falando que de repente... Mas eu penso dessa forma, eu acho, se você é evidente que você fez as coisas erradas lá atrás, mas até uma questão bíblica também. Davi foi um cara que era o primeiro no coração de Deus, isso é bíblico, era o cara que estava ali, todo mundo falava, era o cara do coração de Deus,
E o cara foi adúltero, o cara foi arrogante, o cara foi soberbo, o cara foi tudo. A Bíblia tá cheia de coisa picante. E ele chegou e falou assim, não sei se vocês já viram essa passagem da Bíblia, Carol, mas Davi, resumindo, o profeta chegou para Davi e falou assim, Davi, o que acontece se eu chegasse na casa de uma pessoa e a pessoa tivesse de tudo na casa, mas ele fosse no vizinho que não tinha nada, pegasse o servo do vizinho e fizesse para eu comer? Aí Davi falou para ele assim, ele deveria morrer. Aí o profeta falou, esse daí é você, Davi. Porque Davi, o que ele fez? Pegou a Batseba, conspirou para matar Urias morreu e a Batseba teve um filho, Davi. Ironicamente, esse filho morreu. Aí ele, como toda a prática judaica, ele rasgou as vestes, chorou, Deus falou para ele, então, você errou, você já foi punido. Ele chorou de dia à noite, ele estava numa festa, dando risada, trocando ideia. Aí chegaram nele e falaram assim, por que você está? Foram cogitar. Ele falou assim, se o meu Deus me perdoou, o que passou, passou. No nosso, trazendo para a nossa língua de hoje. Passou, passou. Então, olhando desse princípio, eu errei lá atrás, tá? Mas a partir de hoje eu comecei a fazer as coisas certas. Eu tenho que ter as coisas certas, meu amigo. Porque lá atrás eu tomei na cabeça por causa das minhas atitudes erradas. Então eu penso dessa forma, é uma questão lógica. Concordo, respeito em tudo que o Kleber falou. Mas eu penso assim que as coisas, já que o mal vem imediato, por que o bem não pode vir imediato? Entendeu? Bom, aí eu não sei o que faço assim. Outra coisa muito legal, eu não sabia que a gente ia entrar nessa história de livre-arbítrio, só que eu tenho na área da ciência, eu tenho um material muito legal, uma experiência que fala sobre o livre-arbítrio, que meio que comprova que o livre-arbítrio não existe, cientificamente. Eu vou trazer no próximo ano. Cientificamente. E a gente discute, é bem interessante. A Carol viu. É como Ela se ficou até Deus com estivesse medo. lá assim, né? Ah, Deus você estivesse viu? assim fazendo. Você Eu viu? vou fazer isso. Então vai lá. Depois você vai voltar aqui de novo. É uma experiência. Continua aqui, vai lá, faz. Não é? Aí voltou Vai nos lá, filmes vai lá, igual aqui, ó. Constantine. Deus é o menino com a fazenda de formigas. Quando ele se legal enjoa, ele também mata. a gente pegar essas experiências e trazer pra cá. Legal. Não, traz Trazer sim pra um lado gente. científico, sim. Lembra até que você mostrou aquele da gota de água lá? Cara, espetacular, já viu essa O aí? que da gota? Que a gota é uma molécula, né? Um japonês lá, ele pegou uma molécula de água e colocou ela ele começou deixou ela no ambiente com palavras negativas, né? Ele falou para a água lá. E a Falou molécula coisas negativas e coisas positivas. E a molécula se comporta de uma forma diferente diante da palavra. O pensamento tem poder, massa. A palavra tem força. Impressionante. E eu acho que essa parte da ciência, eu acho que a gente tem que pegar essas experiências, essas coisas e tentar trazer para Sim. Pra gente discussão de debater. religião, para discussão de filosofia, pra gente discutir. Porque a religião e a ciência, né? Tem que andar, não. Elas andam lado a lado aqui, eu não entendi muito o que ela fala, mas... Acho que foi Einstein mesmo que falou, né? A religião sem a ciência é paralítica e a ciência sem a religião é cega. Um completa Eu o acho que outro. está cada vez mais se aproximando. Tá, Sim, isso é bom. E aquele negócio, né? Diz que pouca ciência te afasta de Deus e muita te aproxima. Eu acho que quanto mais profundo você ir no sentido da coisa, mais você vai ver que na verdade tem a ver, né? Tá relacionado. Acho que a gente podia deixar marcado para falar sobre a religião na próxima, né? Vocês falaram sobre os símbolos também, foi que vocês citaram? Falar dos símbolos. E um pouquinho de cada, assim? do Ou louco. uma curiosidade, Ou de um chamamento de... Não sei. Então, a gente pode falar sobre as religiões, você pode trazer as implicações Do livre-arbítrio? científicas. Legal. Né? E alguém para contestar essas implicações? Boa. Carol. Como, acho que é Anjos e Demônios, né? Que acho que é Camelim que ele fala, que a ciência, ela é muito jovem. Sim. Né? Eu não acho Né? O universo tem quantos bilhões de anos? A ciência chega de uma hora para outra e quer dar todas as explicações. Não vai rolar. Calma ciência. Né? É uma criança ainda. Né? É que, né, infelizmente, muitas coisas que a gente não entende, a gente simplesmente vira as costas para ela. Né? E a ciência não vai ter capacidade de explicar tudo mesmo. Não. Nesse momento, O universo tem 16 bilhões de anos.
Então, isso, né, como você mesmo falou, Isso é o nosso universo. e os multiversos. Vamos encerrar por hoje.